Bom, pessoal, vamos começar aqui. Deixa eu ver se consigo compartilhar a tela. Mariana, me libera para compartilhar a tela aí. Beleza. Tá, dá um play. Bom, vamos fazer um treinamento sobre alguns vinhos da França, tá? Os treinamentos, até conversei com o Celso, com o pessoal, os treinamentos vão acabar sendo sempre às terças nesse horário aqui, por quê? Porque o pessoal sai, volta, ah, ninguém tá vendendo às 8 da manhã, né? Pode até estar vendendo, mas não, difícil tá visitando, então é para liberar vocês o quanto antes para fazerem o que vocês têm para fazer no dia a dia, os treinamentos rápidos de 1 hora, além de materiais, como eu mandei na semana passada do regateiro. Toda semana vão ser enviados também. E depois, ali no fim, vão ter mais um modelo de treinamento que a gente vai fazer até no final. A gente discute com vocês, com clientes também, tá? Então, vão ser a cada 15 dias, sempre nas semanas que eu não estou viajando, porque quando eu estou viajando eu não sei que horário direito que eu consigo fazer, então é mais fácil a gente fazer nas semanas que eu não tô em viagem. A gente vai falar um pouquinho da França, que são os vinhos que chegaram por último ali no nosso portfólio, né? Depois vão ter mais novidades chegando esse ano. E dos vinhos, e dos vinhos que chegaram são os vinhos que mais, sim, vinhos que ainda tem, vinhos que mais tem. Então, tem vinhos que estão chegando já para reposição no, no começo do mês que vem, metade do mês que vem. Que também venderam muito bem, né? Venderam até mais do que a gente esperava no momento inicial. A França, então, é um dos maiores produtores de vinho do mundo, tem alguns sistemas de classificação complicados, outros mais fáceis, tem muitas regiões, bastante regiões diferentes, né, com vinhos diferentes uns dos outros. E para esse portfólio inicial de França, o que que a gente pensou? Pensou em realmente trazer coisas que tivessem custo-benefício interessante, na maioria das vezes, tá? Mesmo, né, a gente pode até pensar que mesmo nos produtos caros, mesmo os produtos caros têm um custo-benefício interessante, e porque são caros, né? Tem coisas que não são baratas de forma alguma. E a gente pensou também em trazer rótulos mais fáceis de serem vendidos, entre aspas, né? Então, o que que a gente escolheu? A gente escolheu trazer vinhos de Bordeaux, vinhos do Rhône, vinhos do Languedoc, vinhos da Borgonha e também um champanhe, que o champanhe também dá um peso bastante interessante para o nosso portfólio. A gente cogitou Vale do Loire, a gente cogitou Alsácia, a gente cogitou Provence, Beaujolais, mas não foram coisas ali que no fim das contas acabaram não passando no nosso crivo inicial, pelo menos, né? Não por não serem bons, mas por a gente achar que talvez uh, sejam um pouquinho mais difíceis de vender. Então a gente está falando do Vale a gente vai começar falando do Rhône agora, tá? Nesse mapa aberto é essa região bem ao sul da França ali, né? A gente tem três partes, um laranja que é o Languedoc-Roussillon, que é a maior região produtora de vinhos da França. Depois a gente tem o Rhône, né? O Vale do Rhône, que ele pega toda essa parte rosa, não consigo passar o mouse ali, mas essa parte rosa, e ela vai até ali em cima, perto da cidade de Lyon, né? Essa tripinha no norte é o Rhône Norte, e mais esse pedacinho que está destacado à direita, e essa parte rosa mais forte ali, rosa pink mais ao sul, é o Rhône Sul, que é da onde a gente trouxe os nossos vinhos. A gente, de início, também não trouxe nada do norte, porque são vinhos um pouco mais caros e a gente optou por trazer do sul. Mas o norte faz vinhos bem legais também. E a Provence, essa região ali, o rosa mais claro ali, que a gente já não traz. A gente vê que os vinhos
ali do sul do Rhône, norte da Provence, eles meio que se misturam. Então, é essa região que está destacada ali, né, esse rosa mais escuro, vocês veem que ele faz um funil, né? Chama, ele vem uma tripinha, ele abre um funil, e esse funil é o sul do Rhône, que é a maior, que é uma região muito maior que o norte, tá? O norte do Rhône tem ali 4.000 hectares e o sul do Rhône tem 71.000 hectares. Então, é uma região muito grande, né, de produção de vinho. Então, é um funil, né? A sul, a sul do norte do Rhône, tá? Assim, mas faz sentido, né? Parecia estranho, mas faz sentido. A partir da cidade de Montelimar, é uma região muito ampla e muito variada, tá? E o que que eu quero dizer com isso? Tem diferentes terroirs, tem uvas bastante diferentes, né? Ainda que eu coloquei aí não seja muito possível a gente definir um estilo típico de vinho, a maioria são vinhos mais quentes, né? Uma sensação de calor, mais maduros, né? Fruta negra, fruta vermelha bem madura. São vinhos acessíveis, são vinhos bons de tomar, são vinhos fáceis de tomar, não são vinhos difíceis na sua grande maioria, tá? Região ampla e variada, a gente quer dizer também que tem muita coisa ali que não é tão boa assim, né? Mas tem vinhos de excelente custo-benefício que acho que a gente na nossa linha tem alguns dos custos-benefícios muito interessantes dessa região e no Brasil também, tá? As melhores regiões são com solos que têm mais pedra, né? E ela tem um clima moderadamente quente, mediterrâneo, né? Tá bem perto ali do Mediterrâneo, que está aqui embaixo ali, essa parte azul. Chove ok, né? Não é pouca chuva, não é muita chuva, né? 640 milímetros ali para a Europa, mas tem alguns perigos de seca também nessa região. O Rhône tem bastante variedade, tá? Tem 18 variedades autorizadas entre brancas e tintas. Tá? A gente não tem nenhum branco, então eu vou me concentrar aqui nas tintas e principalmente nas tintas que mais estão presentes nos cortes, tá? A Grenache ou Garnacha é a uva que domina essa região, tá? Ela dá fruta vermelha e álcool, dá vinhos com um percentual de álcool bastante interessante. A Syrah, fruta negra e estrutura. A Syrah é a uva símbolo do norte do Rhône, né? No norte do Rhône praticamente só tem Syrah. E no sul ela é acessória à Garnacha, à Grenache, para produzir seus cortes. Tá? Tem a Mourvèdre, que em regiões onde a Syrah não consegue desempenhar muito bem, até pelo calor, a Mourvèdre ela tem uma estrutura parecida, né? Ela dá estrutura, mas ela dá menos fruta e mais nota terrosa. Ela vai entrar no corte. E a Sansô que dá fruta e elegância, mas nos nossos vinhos, se eu não me engano, a gente não tem nenhum corte com Sansô, né? Brancos tem muitos vinhos legais também ali, também são vinhos mais pesados, Claret, Grenache Blanc, tem muito na Garnacha Blanca, né? Viognier, outra uva muito conhecida ali do sul e do norte do Rhône também. E é uma região, bom, né, meio que chovendo molhado de França, mas nem, né, não. O norte do Rhône não, mas o sul do Rhône é uma região de cortes, tá? Então, e algumas regiões com cortes bastante complexos, com mais de 10 variedades, com 13 variedades, com as 18 variedades juntas. Então, é uma região que às vezes complica um pouco a vida do consumidor para entender o que está acontecendo. Questão de Questão de classificações, não tem muita coisa diferente aqui, tá? Eu tenho as AOCs, eu tenho numa hierarquia que funciona da seguinte maneira, né? Côte du Rhône é a mais genérica dentro das AOCs, tá? É onde eu tenho alguns dos melhores custo-benefício da França e eu posso usar uvas de toda essa região aí para fazer Côte du Rhône, tá? Eu tenho Côte du Rhône Village, que está acima dessa classificação,
Eu coloquei entre parênteses, tá? Os melhores Côte do Rhône, porque não é sempre assim que a banda toca, né? Quando eu tenho um Côte do Rhône Village, o que que são esses villages? Villages são regiões que, né, pequenas vilas, cidades, pequenas regiões demarcadas ali, vilarejos que se destacam no Rhône e que, quando eu tiver o nome desses vilarejos, por exemplo, tá? Tem aí Valréas, Visan, Rouen, Séguré, Sablé, esses aí são villages, eles não estão destacados como estão os outros, tá? Porque eles estão dentro das outras zonas, mas eles têm algum um certo destaque em termos qualitativos. Esses aí pode usar o nome deles depois, né? Côte do Rhône, XYZ, Valréas, Visan, Rochegou, e as uvas têm que vir apenas daí. É um mini cru, tá? É o último passo antes desses vinhedos, dessas localidades virarem um cru, uma denominação própria, né? Por que que eu botei que são os melhores entre parênteses? Porque, por exemplo, tá, o nosso Côte do Rhône, que é um Côte do Rhône genérico, eu já tomei alguns Côtes do Rhône aí, villages, que são bem piores do que o nosso Côte do Rhône. Então não dá para dizer que eles são melhores necessariamente. É o que se espera, mas não necessariamente são, tá? E eles vão custar geralmente mais caro do que os Côte do Rhône genérico. E os crus são as melhores regiões, com características próprias, diferenças importantes entre si, que são esses, né, marcados em maiores. Rasteau, Vansobre, Baumes de Venise, Côte do Ventoux, Châteauneuf du Pape, Vaqueira, Gigondas, Cairanne, que é o que a gente tem. Tá? Esses já têm características bem delimitadas, são, na maioria das vezes, são áreas menores, tá? E de todas essas, Châteauneuf-du-Pape é a zona mais conhecida, é a zona mais importante e, via de regra, de onde saem os vinhos mais caros. Tá? O produtor nosso se chama Famille Ravois, ou Bordeaux não, Rhône. Então, a família Ravois, eles têm uma história muito longa na região. Eles estão na região do Rhône desde o século XV, né? Eles vieram do Báltico, depois para a Itália e depois eles foram habitar essa região do sul da França. E em muitos desses séculos, né, botei anos, mas dá para dizer séculos, eles praticaram a. Eles foram vinhateiros, tá? Plantaram uva, fizeram vinho também. O negócio Famille Ravois foi fundado em 87 por esse senhor de óculos, que é o Roger Ravois, e a sua mulher Francine. E em 2004, esse outro rapaz aí, mais novo, o Olivier Ravois, ele se juntou ao negócio, tá? Então, onde eles produzem vinho? Em todo o Rhône, no norte e no sul. A gente tá trazendo só os vinhos do sul deles, além de uma linha de vinhos da Provence. Tá? Então aqui tem algumas imagens ali dos vinhedos dele. É uma empresa grande, é uma empresa organizada, que reflete um pouco a nossa um novo tipo de fornecedor que a gente está buscando. Não é grande e enorme, tá? Mas também não é uma empresa extremamente pequena, mas sobretudo é uma empresa organizada que tem como nos dar apoio, né? A gente consegue fotos, imagens, treinamentos, depoimentos, isso é bastante importante, a gente sabe, tanto para nós, que da parte mais técnica, quanto para vocês da área de vendas, né? Aqui é um vinhedo, o vinhedo da região de Cairanne, e aqui o vinhedo da região de Châteauneuf-du-Pape, e eu vou começar falando dos vinhos, são 4 vinhos que vieram para nossa linha, de novo, todos bem diferentes entre eles, todos com aquela característica de vinhos um pouquinho mais quentes, não, um calor um pouquinho mais marcado, mas sem serem vinhos excessivamente quentes, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa destacar, né, quando a gente pensa em Rhône. Não são vinhos desequilibrados de álcool, não são vinhos muito alcoólicos também, e não são vinhos muito quentes. Eles têm uma acidez bastante interessante que, de novo, como importadora, eu acho que a TDP se destaca por ter esse tipo de cuidado na escolha. É difícil ter um vinho que seja chato, que não tenha acidez, que ele não seja, não tenha um certo caráter gastronômico. Acho que esse é um
uma coisa que a gente se preocupa muito na seleção dos vinhos e que vocês, quando degustam, precisam se atentar e passar isso para a pessoa que está comprando também, tá? Então, Valancourt Côte du Rhône é um Côte du Rhône, né? Aquela coisa genérica que eu falei, que pode vir uvas de toda a região. Ele é um corte de 75% de Grenache e 25% de Syrah, 14% de álcool. Ele fermenta em tanques de concreto e ele matura por um período curto em tanques de concreto. O que o concreto dá? O concreto, ele tem o seu controle de temperatura, mas ele naturalmente já apresenta um certo controle de temperatura pela particularidade do material, pela grossura da parede. E o concreto ele ajuda a dar um pouco de estrutura também para o vinho, questão de microoxigenação. O concreto é ligeiramente poroso também, e essa é uma diferença que vai se refletir na boca quando eu tenho um vinho que passou só por inox ou quando eu tenho um vinho que também veio para o concreto, tá? E realmente ele é um vinho que tem um corpo legal. Corpo médio, não é um vinho pesado, um potencial de guarda ali de 5 anos, não é um vinho para ser guardado, é um vinho para ser tomado. Tá? O que eu destaco desse vinho? A gente usou ele na, na última visita aí que eu fiz em Minas Gerais, foi bem aceito. Ele é um Côte du Rhône fluido, ele tem uma acidez boa. Que eu quero passar com fluido? Ele tem uma acidez legal, ele tem um corpo médio, ele é fácil de beber, mas ele é refrescante. Ele tem bastante fruta vermelha, mas não é aquela fruta muito madura, extremamente madura. É uma fruta um pouco mais ácida. Tá? Eu acho que esse também é uma grande diferença desse vinho para outros Côte du Rhône. Ele é um Côte du Rhône bastante elegante. Se eu fosse comparar com alguma coisa, guardadas todas as devidas proporções, eu compararia ele com o Beaujolais, e com o vinho de Gamay, que tem fruta vermelha, uma fruta vermelha ácida. De certa forma, eu compararia ele com o vinho que está saindo de linha agora, que é o La Miranda de Secastilha, tá? Apesar de ele ser menos intenso, menos característico, né? Ele tem essas notas parecidas, notas frescas, notas bastante interessantes de ser tomada. Outra coisa interessante é que quando eu tenho um percentual, a gente vai ver que o percentual de Syrah vai crescer. Ali o sul já é uma região bastante quente para Syrah. Syrah às vezes se atrapalha um pouco nesse calor todo do sul do Rhône. Quando eu tenho uma proporção interessante de Syrah, não 100% de certeza, mas geralmente essa Syrah vem de algumas regiões mais frescas, né? Que a garnacha já é pesada, se eu botar Syrah pesada de álcool, se eu botar uma Syrah muito quente, vai faltar frescor. Uma Syrah entra como estrutura, mas ela entra para dar um frescor aqui também. Então essa Syrah, ela vem de cultivos de zonas mais altas. Vinho para restaurante, esse é o vinho para ser um Côte du Rhône de entrada, tá? Para concorrer ali em cartas que tenham quiantes básicos, para concorrer em lojas que vendam Gamay, que vendam, deixa eu pensar, vinhos da Espanha, vinhos ali de Bierzo, vinhos de até de garnachas da Espanha também. Acho que é um bom concorrente para esses estilos de vinho e é um vinho com custo-benefício bem interessante e bonito. Tem uma garrafa bonita, a apresentação é boa, é básica, mas é bem boa, sabe? Esse é o nosso Côte du Rhône de combate. Agora a gente já vem para uma outra linha, que se chama Pierre de Fontval, que é a mesma linha Famille Ravois, praticamente os mesmos vinhos, mas com uma garrafa, uma marca diferente. Quem já pegou essa garrafa não, ela é um pouquinho mais encorpada, um pouquinho mais gordinha, digamos assim, do que a garrafa do Valancourt. Tem uma presença bem tradicional, bem mais séria, e os vinhos são mais tradicionais e também são mais sérios do que o Valancourt. Aqui eu tenho um pouquinho mais de Syrah, eu tenho 30% de Syrah, mesmo teor alcoólico, tá? Que é um teor alcoólico bem contido para o Rhône. Fermenta em tanques de aço inox e matura em tanques de concreto. Praticamente a mesma coisa do outro, só que aqui eu tenho um Côte du Rhône encorpado, tá? Com potencial de guarda um pouquinho maior,
diria até que com um certo potencial de guarda, tá? Porque tomei ele a última vez faz uns 2, 3 meses, algo assim. Ele ainda tem um tanino, ele não é aquele vinho tão fluido como era o Pierre de Font, o Valancourt, tá? Ele é mais encorpado, ele é mais maduro e tem mais sabor, tá? Ele é, cara, é um degrau acima do que é o Valancourt, tá? E acho que um argumento de venda muito interessante, tá? Ele é equivalente ou melhor a muitos Côte du Rhône Village que a gente encontra por aí. Sem brincadeira, é um vinho bastante interessante, tem 90 pontos do James Suckling, isso ajuda, a gente sabe que faz diferença. Então, qual é a diferença do Valancourt para o Pierre de Fontval? Pierre de Fontval é mais encorpado, é mais maduro, é mais comprido de boca, né? Não é tão fresco. A fruta aqui é mais quente, o vinho parece mais quente, mas sem deixar de ser fresco. Então ele entrega mais corpo, entrega mais boca, entrega mais final de boca também. E ele é um vinho para concorrer num nível mais alto, tá? Aqueles mesmos concorrentes que eu falei para vocês, ele já vai começar a bicar um Chianti reserva, né? Talvez não um Chianti clássico, mas um Chianti reserva. Um Chianti clássico até vai também, tá ali na mesma faixa de preço, até menos. Né? O Pierre de Fonteval tem um custo-benefício bem interessante. Então ele vai. Se eu falar de concorrentes, assim, a Rhône, a gente vai ter aí a Perrin, que é da Mistral, a gente vai ter Guigal, mas não vai ter lá grandes marcas de concorrentes do Rhône aí para que que nos atrapalhem. Eu acho mais fácil a gente comparar com o estilo do que comparar especialmente com marca, tá? Kai Honey é o outro, é o primeiro cru ali que a gente tem, junto com o Chateauneuf do Pape, tá? Aqui eu tenho bastante diferença. Aqui eu já aumento um pouquinho mais o Syrah, 65 a 35. Ele tem um pouquinho de pré-maceração a frio, então ele tem uma etapa a mais na elaboração, que vai dar um pouco mais de extração, um pouco mais de aroma, um pouco mais de cor. Tá? Ele passa 12 meses em tanques de concreto, então ele vai estar mais redondo, ele vai estar mais evoluído. E esse vinho, ele ganhou 95 pontos da Decanter, tem um potencial de guarda legal ali, nas 2000, lá até uns 2030 ali ele vai bem, tá? E esse vinho a gente, em princípio, não ia trazer. Até o produtor mandou e a Sônia, a Lusovini, provou pra gente em Portugal e ela disse, não, não traz, porque custo-benefício está muito bom e o vinho está muito legal, tá? Ele é bem mais suculento, cremoso. Ele não, ele tem um corpo muito parecido com o Côte du Rhône, da Pierre de Fontval, mas ele é mais sedoso, digamos assim, tá? Às vezes me falta a palavra ali quando eu escrevo, suculento, cremoso, é aquela seda, é fácil de beber, aquele vinho que desce bem, tanino macio, muita fruta negra, um vinho extremamente interessante, que vamos ali, se eu for comparar com outros Syrahs da França, né, não do norte da França, com Syrahs da Itália, onde tem Syrahs bastante interessantes ali na Toscana, seria uma boa comparação, com, de repente, uma carta ali com vinhos do Alentejo, que são aqueles vinhos macios, cremosos, maduros, pode entrar, esse é bem diferente do Sericaia, por exemplo, né, que é o Alentejo que a gente tem na nossa linha, com vinhos de Rioja, que também são vinhos fáceis de beber, são vinhos sedosos e macios. Acho que esse é o vinho para estar nesse tipo de comparação. E por fim, Chateauneuf do Pape, tradicionalíssimo, tá? Ele tem 80% de Grenache, 10% de Syrah e 10% aqui de Mourvèdre também. 14,5 de álcool, que é bem ok para um Chateauneuf do Pape, tá? Tem Chateauneufs aí de 15, às vezes 16%, então esse é um argumento bastante interessante. Olha, nosso Chateauneuf ele não é tão alcoólico, ele é bem contido no álcool dentro das possibilidades da zona. Isso é importante, tá?
Fermenta tradicional, depois eu tenho uma passagem por madeira, que esse aqui, que os outros não tinham, em dois tipos, dois formatos, tá? Ele passa 12 meses em carvalho francês, metade novo, da Syrah e Mourvèdre, que são as barricas de 225 litros, e em tonéis de 600 litros novos para Grenache, depois tu faz o corte, tá? Então eu não quero que a Grenache sofra tanta influência da madeira. Ah, é madeira nova. Sim, mas é uma madeira que ela é mais de duas vezes maior que a outra. Então ela vai ter, eu vou ter maior relação de vinho para madeira. Então eu não vou ter tantas notas de madeira nova ali nesse vinho. É um vinho encorpado, com longuíssimo potencial de guarda, ali mais de 15 anos, bem tranquilo, muito pontuado, tá? 95 da Wine Spectator, 92 da Wine Enthusiast, 92 da Wine Spectator, do Jeb Dunnup, 90 pontos do James Suckling, da Vinous. Então é um vinho que tem credenciais, né, para uma loja, para um restaurante. E de novo, a gente sabe que isso é importante. E repito, tá? Ele se destaca pelo álcool contido, tá? E pelo, eu botei entre aspas porque tem 14,5, tá, mano? Né? E o frescor do conjunto, ele é um Chateauneuf do Pape mais fresco, não é um Chateauneuf do Pape mais quente, tá? Ele é dominado principalmente, tem notas de passagem pela madeira, mas principalmente pela fruta vermelha e pela fruta negra, ambas maduras e não sobremaduras. Então, essas são as grandes características desse vinho que a gente tem. E voltando na linha, são as características que a gente tem na linha. São vinhos maduros, são vinhos frescos e são vinhos muito gastronômicos. E de novo, como importadora, quem já estava aqui já sabe, quem chegou agora vai começar a saber à medida que vai provando os vinhos também. São vinhos muito gastronômicos e vinhos que têm acidez. A gente sempre busca um vinho que a gente consiga beber a segunda taça e um vinho que numa mesa de várias pessoas a gente consiga beber a segunda garrafa. Gente, tudo certo de Rhône, tá? E eu vou passar para Bordeaux e depois a gente fecha a conta aí e segue para as perguntas. Bordeaux, eu organizei no catálogo de vocês de um formato diferente também, porque como são pequenos produtores dentro de projetos, não faz tanto sentido a gente falar desses produtores, tá? Mas obviamente em alguns a gente vai se deter um pouquinho mais. Então vamos só voltar lá para o nosso mapa da França, lá no começo. Então Bordeaux está aqui nessa faixa amarela, a leste ali, a oeste, tá? Ali já é o mar, aí é o Oceano Atlântico, tá? Aqui embaixo é o Mediterrâneo, ali onde tem o Languedoc, Provence, e aí do lado de Bordeaux é o Oceano Atlântico. Então é uma região que vai ter bastante influência. Vocês podem ver que é mais alta, né? É mais ou menos ali na, na altura do norte do Rhône, tá? Então já é uma região diferente, bem diferente, na verdade, em condições climáticas do Rhône, tá? O Rhône é a terceira maior região produtora da França, Bordeaux é a segunda, e o Languedoc é a primeira, tá? A Bordeaux é muito grande, tem 38 sub-regiões, tem 57 diferentes apelações, tá? Ela é a maior denominação de origem da França, isso sim. O que que eu tenho aqui? Eu tenho dois rios principais que correm para o Oceano Atlântico, né? Ele deságua ali subindo, né? Tá escrito Gironde aí. Eu tenho dois rios que formam ele. O Garonne, que está aqui embaixo, do ladinho da faixa, do ladinho de Haut-Médoc, aí do Bordozinho. E eu tenho o Dordogne, que vem dessa região aí de onde está escrito Canon Fonsac, Fonsac tem esse outro rio passando aí, eles vão se juntar ali em cima para formar o estuário do Gironde. Esses rios dividem a região em três grandes áreas, tá? Oeste a sul do Gironde e do Garonne, tá? Eu tenho os distritos de Médoc, de Grave e de Sauternes. É a famosa margem esquerda de Bordeaux. A norte e a leste do Gironde e do Dordogne, eu tenho Saint-Emilion, eu tenho Pomerol, eu tenho a margem direita de Bordeaux.
Entre esses dois, nessa região verde, eu tenho uma região chamada Entre deux Mers, entre dois mares. Se a pronúncia lá não está muito bem, nós vamos melhorar com o tempo, né? Mas é uma região ali que faz muito vinho básico, muito vinho branco e alguns custos-benefícios interessantes também. O mesmo raciocínio que a gente teve para trazer França, a gente teve para trazer Bordeaux, tá? Tem muito vinho bom, tem muito vinho mais ou menos, tá? O que que a gente optou por trazer em Bordeaux num primeiro momento? Coisas que vendem. Por exemplo, AOC Bordeaux, para a gente ter no rótulo escrito Bordeaux, para trabalhar com restaurante, com loja, vinhos de entrada, mas vinhos bons, tá? A gente poderia ter trazido por um preço parecido um Bly Côte de Bordeaux, Castillon Côte de Bordeaux, Grave de Vayres, mas assim, ó, é mais difícil de vender, a gente vai ter mais trabalho explicando num primeiro momento, mais trabalho entendendo também, então a gente resolveu deixar de fora, tá? A gente trouxe um vinho do Medoc, que é um vinho procurado, e a gente trouxe um vinho do vinhos de Pomerol, do Saint-Emilion, porque estavam com custo-benefício muito interessante, eram vinhos muito bons e se provaram uma escolha certa porque venderam bem, tá? Aqui eu tenho um clima marítimo moderado, tá? O Atlântico me influencia bastante aqui no meu clima, tá? Quanto mais perto do Atlântico, mais influenciado por ele vai ser. Tenho quase 1.000 milímetros de chuva, que para a Europa é bastante chuva. A temperatura média na colheita ali menor, bem menor que a do sul do Rhône. Tá? É uma região fria, mas eu tenho uma corrente marítima, que é a corrente do Golfo, que ela aumenta, ela amplia a temporada de amadurecimento das uvas. Então, possibilitando que, por exemplo, Cabernet Sauvignon, que é uma uva tardia, amadureça com relativa paz. Por que relativa paz? Porque aqui eu tenho alta umidade e chuva na parte final da colheita que podem ser um problema. Mas, porém, entretanto, com o aquecimento global, essa região foi, via de regra, até beneficiada, tá? A Cabernet tem sido. Eu tinha poucas safras muito boas antigamente, por década, agora, né, nessa década, eu talvez tenha já mais safras boas do que ruins, pelas condições climáticas. Tenho 13 castas permitidas, tá? Vou falar das mais importantes, tá? A Merlot é a mais plantada. Ela é plantada por tudo, mas ela é mais icônica na margem direita, tá? Que é onde tem mais argila, é um pouco mais úmida e mais fria, onde ela se dá melhor. E quando eu tenho vinho de entrada, vinho econômico, geralmente esses vinhos têm Merlot. Cabernet Sauvignon, que é a segunda mais plantada, é a mais importante em termos comerciais, em termos de valor também, e ela é principalmente da margem esquerda ali, dessa região, das regiões ali Bordeaux e Amarela. É a mais complicada de amadurecer também. Então, quando dá problema geralmente na Cabernet Sauvignon. E eu tenho a Cabernet Franc, que formam as três mais importantes. A Franc, ela me dá menos corpo e tanino, mas ela me dá mais notas frutadas, mais notas florais também. É muito difícil tu achar um vinho que seja dominado pela Cabernet Franc ou 100% Cabernet Franc, tem muito pouco, tá? E ela se dá bem principalmente, mas não só nos solos onde a Cabernet Sauvignon também se dá bem. Além dessas eu tenho Petit Verdot, Malbec, Carmener, e aí de brancas eu tenho bastante também, Semillon, Sauvignon Blanc, tá? Onde eu tenho vinhos econômicos, eu geralmente tenho Sauvignon Blanc, com uma parte de alguma outra coisa, né? De Semillon, de alguma outra coisa, e entre essas outras variedades aí. Sistemas de classificação de Bordeaux são diferentes e são complicados. A gente vai dar só uma pincelada aqui para não entrar muito neles. O básico, tá? Bordeaux e Bordeaux Superior, posso usar uva de tudo que é lugar. Tá? São vinhos geralmente mais básicos, macios, com pouca ou nenhuma passagem por madeira. Tá? E aqui é um balaio de gato. Tenho muita coisa ruim e tenho coisas boas também. Medoc e Sauternes, que é essa região Bordeaux ali,
eu tenho uma classificação, Bordeaux e lá embaixo, Sauternes, a parte amarelinha, é uma classificação de 1855 que mudou, teve só uma mudança, tá? E ela vai dividir os produtores do Medoc em níveis de 1 a 5, tá? E então eu tenho aqui 5 Premier Cruz, 14 Doxiem Cruz, que é o segundo nível, 14 terceiros cruz, 10 quartos cruz e 18 quintos cruz, todos esses vinhos muito caros, quanto mais perto do primeiro, mais caros. E Sauternes e Barsac, que são vinhos de sobremesa, aí eu tenho 11 cruz superiores, 11 primeiro, um cruz superior, 11 cruz superior, 11 primeiros cruz e 15 segundos cruz, tá? São classificações fixas, basicamente de Coreba. A gente não tem nenhum vinho desses, tá? E além dessas, tem o Chateau Aubrion de Pessac-Léognan, que entra nessa classificação. Para nós, vai interessar as propriedades que ficaram de fora. Elas tiveram uma outra classificação em 1932 que se chama Cru Bourgeois, tá? Ela classifica também os produtores, ela vale por 5 anos e ela é dividida em 3 categorias. Depois de 5 anos ela é revisitada, tá? Pode sair ou pode entrar. Cru Bourgeois superior e Cru Bourgeois excepcional. Aqui estão alguns dos melhores custos-benefícios da margem esquerda de Bordeaux e a gente tem um Cru Bourgeois que é o Priory de Beisac. Então, atenção nisso. Tá? O Cru Bourgeois é uma classificação superior e a gente tem um vinho entre eles, mas é um vinho de custo-benefício fenomenal. Aqui tem vários custos-benefícios legais, tá? É mesmo questão comercial, questão de acerto, porque os vinhos também têm características bastante interessantes. Graves tem outra, a gente vai dar uma pulada aqui, tem outra classificação. Saint-Emilion, a gente tem vinhos, tá? Saint-Emilion tem uma classificação de 1955, ela classifica, a partir de 55, ela classifica propriedades e ela é revista a cada 10 anos, tá? Que é a classificação do Cru Classé. Ela tem 2 Premier Cru Classe A, 12 Classe B e 71 Grand Cru Classé. Esse 2 aí tá errado, que tem antes do Grand Cru Classé. Esses são Grand Cru Classé, é um outro tipo de classificação, os vinhos são mais caros, a gente não tem nenhum no nosso portfólio. O que que a gente tem? A gente tem o Saint-Emilion Grand Cru, que não tem o Classé. São vinhos Saint-Emilion, entre parênteses, normais, com classificações um pouco mais restritas, tá? O rendimento dos vinhedos tem que ser menor e o álcool mínimo tem que ser pelo menos 0,5 maior que Saint-Emilion. Como o Saint-Emilion também é uma área relativamente grande, aqui eu posso ter vinhos que são Saint-Emilion ou Saint-Emilion Grand Cru tão bons ou melhores que um Grand Cru Classé, por exemplo, tá? E eu tenho Grand Crus Classés que podem ser tão bons ou melhores que os Classe B, que os Classe A e vice-versa, tá? Mas essas classificações, só para a gente entender, elas valorizam o produto e o deixam mais caro. Isso é fato. Então, a gente foi buscar vinhos, como eu já falei, um pouco mais fáceis de vender e de custo-benefício melhor, que é o que aconteceu com os nossos Saint-Emilion, tá? 2 grandes grupos da gente está trazendo vinhos deles. Um é o Les Capuchins, aqui sim me falta uma pronúncia melhor, mas vamos assim por enquanto, de Bordeaux, tá? O Capuchins, eles são negociantes, eles trabalham com vários pequenos chateaus dentro do portfólio deles, tá? E um deles é o Chateau Obranda, tá? Que é o chateau fundado em 46 pela família Ballet, da qual este senhor é um membro, é o Bruno Ballet. Eles têm uvas do sul de Bordeaux e da OC de Grave de Vraille, então não deixa de ter um DNAzinho ali, apesar de ser um AOC Bordeaux. É um vinho simples, bem feito, de custos-benefícios muito interessantes. Como eu já falei, o Capuchins é um merchan, é um negociante de vinho e né, que agrega outros produtores no seu portfólio. Tá? 2 vinhos a gente traz desses caras aí, o Obranda Bordeaux Tinto,
100% Merlot, 13% de álcool. Esse vinho é muito macio, é um vinho bastante interessante. Ele é, comparando com, por exemplo, com o Valancourt, com o Côte do Rhône, ele tem um pouquinho menos de acidez, mas ele tem mais fruta madura. É um vinho bem agradável, tá? Um bordozinho bem apresentado, bem tradicional. Olha, vinho de restaurante, vinho de Bordeaux de entrada que tu pode vender seguramente para bistrô, para loja especializada também, que ele vai fazer bonito. E um surpreendente Bordeaux de entrada branco, tá? Com 90% Sauvignon Blanc e 10% Semillon, bem seco, fruta de caroço, um vinho branco bem interessante. Olha, entrega muito legal pelo que ele custa e por ser um vinho de entrada de Bordeaux. E o outro produtor grande que a gente tem é União dos Produtores de Saint-Emilion, o DEPSE barra Artevino, que é um braço de negociante dessa empresa, tá? Então, a União dos Produtores de Saint-Emilion foi a primeira cooperativa do Giron, criada em 31, tem 139 produtores cooperativados barra conjunto, 97%, quase 98% da produção é sustentável, certificadamente sustentável, que às vezes em Bordeaux é interessante isso. Tá? A maioria dos produtores mantém os seus chateaus próprios, as suas marcas próprias também. Muitos são propriedades familiares que têm muitos anos. Tá? E a partir de 2005, eles lançaram um braço, um merchan, que faz um trabalho similar ao da Capuchins, que é o Artevino, com o objetivo de trazer vinhos de outras regiões de Bordeaux para o portfólio. Então, é uma cooperativa, tem vinhos de custo-benefício muito interessante, e acho que foi uma grande surpresa que a gente teve da França com vinhos de custo-benefício e qualidade muito boa. Tá? Começando pelo Chateau Haut-Brully, que é o Saint-Emilion Grand Cru, 100% Merlot, 13,5% de álcool, 14 meses em barricas de carvalho francês de 20 a 40% novas, é um vinho encorpado, um vinho com potencial de guarda muito bom, 91 pontos decanter, de uma pequena propriedade de 2,5 hectares, tá? Boa orientação solar ali, sul-sudeste, e as vinhas velhas, de 25 entre 25 e 30 anos. É um Merlot estruturado, é um Merlot macio e é um Merlot encorpado, um vinho muito interessante. Olha, um vinho que até poderia ser um Cru Classé ali numa classificação daqui a uns anos, quem sabe, porque ele tem uma qualidade muito boa mesmo. É um Merlot muito elegante, uma acidez alta, um Merlot que tem tanino também, tem uma estrutura boa, um Merlot bastante diferente, com uma garrafa bonita, com uma apresentação boa, que teve a gente teve retornos muito interessantes, não por ser o mais caro, assim, eu acho que talvez seja o vinho que mais entrega da linha, né? Mas também por ser o mais caro. Às vezes acontece do mais caro ser o melhor. Chateau Pagnac, já numa garrafa bem mais tradicional, a foto do chateauzinho, tá? Ele é um corte de 90 Merlot e 5% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc, 13,5% de álcool, 14 meses em barricas de carvalho francês, aqui uma parte nova e uma parte usada. Ele é de um vinhedo de 2,2 hectares também, vocês veem que são produções muito pequenas também, isso aí dá ali suas 10 mil garrafas, nem isso, tá? Ele tem um pouco menos de tanino, um pouco menos de corpo, uma estrutura um pouco mais fluida, um pouco mais gastronômica, com acidez um pouquinho mais alta do que o Brully, tá? Com notas maduras, final longo, 90 pontos, Wine Enthusiast, também um vinho bastante interessante. Sim, ó, cortes bordaleses a gente tem em vários lugares do mundo. Eles vão competir com outros cortes de Bordeaux, né? Que tem o Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, vinho argentino, vinho francês, mas acho que sobretudo o Bordeaux vai competir com o Bordeaux. Então a gente tem que encontrar o nosso espaço nos lugares que vendem também vinhos da França ou que não vendem por medo, porque esses aqui são vinhos bem interessantes, são vinhos fáceis de beber. Por exemplo, quem toma vinho chileno, vinho argentino,
toma fácil vinhos de Bordeaux. Então também acho que esse é um tipo de abordagem que em algumas regiões do país a gente sabe que funciona bem. E por fim, Priory de Beizac, que é o único vinho da margem esquerda de Bordeaux que a gente tem, tá? Que ele é. Não, esse corte aqui tá errado, depois eu vou arrumar. Ele é um 60% Merlot e 40% Cabernet Sauvignon. Tá? Então ele já tem, né? Tá tudo errado, na verdade, aqui. Mas depois eu conserto ele. Eu vou até sair aqui. Ele tem 12 meses de passagem por madeira também, mas aqui tá certo, tá? Então é bom que eu sei que eu tô falando. Ele é um Cru Bourgeois, que é aquela classificação interessante que eu falei para vocês, que ela é diferente, que ela agrega qualidade aos vinhos, tá? Os vinhos da margem esquerda de Bordeaux, junto com alguns ali de Saint-Emilion e de Pomerol, são os vinhos mais caros de Bordeaux. O que está no meio disso aí? Os Cru Bourgeois, na margem esquerda, são os custo-benefício, e os Pomerol, Saint-Emilion e algumas outras classificações são os custos-benefícios do outro lado. Tá? Então a gente trouxe isso. Ele está a 200 metros de Saint-Estèphe, que faz os vinhos mais elegantes ali da margem esquerda a propriedade, né, tá a 200 metros de Saint-Estèphe. Ele é uma propriedade familiar dentro do cru histórico de Beizac. Tá? Ele é um tinto bastante austero, ele é um tinto que precisa ser aerado, né, não decantado, porque não tem tanino, mas ele se beneficia de pegar um ar antes da gente beber ele. Ele abre, né, ele é fechado logo de início, depois ele abre e ele é muito frutado, tem uma acidez, é um perfil bem diferente dos vinhos lá de Saint-Emilion, que são mais macios. Aqui eu já tenho mais Cabernet Sauvignon, um pouco menos de cor e um vinho mais firme em boca, tá? Uma acidez mais firme, entre parênteses aqui, entre aspas, eu poderia dizer que ele é um vinho mais duro também, tá? Com uma acidez gastronômica, mas ele é um vinho muito elegante, muito interessante. Ah, eu não gosto daqueles Bordeaux que são muito macios. Eu gosto de um Bordeaux que tenha mais não, ele também não é encorpadão. Ele é um vinho mais tradicional, mais encorpado. Ele tá para os Bordeaux como os vinhos da Bairrada ali, pense ali nos regateiros, estão para o portfólio de Portugal. Um pouquinho mais duros, uma acidez alta, um vinho que tem 5 anos, não, tem um potencial de guarda bastante longo, tá? Pelo menos 10 anos, aí ele aguenta bem. Então, é um vinho de opção da margem esquerda de Bordeaux, muito interessante. Esse aqui sim, os outros custam menos, né? Esse aqui custa bem menos. Tá? É até às vezes para tirar alguns Bordeaux de entrada que estão meio caros de alguma carta, de algum portfólio, que a gente consegue trabalhar. Todos os vinhos são pontuados, todos esses Bordeaux aqui da, da Arte Vino tem o selo de sustentabilidade, então são argumentos bastante interessantes. Deixa eu voltar à apresentação para apresentar o último vinho aqui, que é o. Ah, tá aqui, ó. Eu troquei as duas bolas. Esse aqui é do outro vinho. Então vamos arrumar. Vamos fazer aqui ao vivo mesmo, que a gente já faz essa troca para eu mandar para vocês depois. Isto aqui é. Opa. Isto aqui é aqui. Isto aqui é aqui. E isto aqui é aqui. Ah, agora sim. Agora sim. Tá? E o último é o Bois Royal, que é um Bordeaux de entrada também. Tem Merlot e Cabernet Franc. Também não passa por madeira, 13% de álcool, álcool baixo, 91 pontos de James Suckling, que é muito bom para um Bordeaux de entrada. Tá? O que ele é diferente do Obranda? Esse é um Bordeaux de entrada com mais acidez, um pouquinho mais gastronômico, um pouquinho mais sério, aquele vinho que pede comida. Tá? Vinho para estar num bistrô francês, um prato que tenha molho de tomate, para estar numa carta de um restaurante italiano também. Um bordozinho de entrada bem legal, uma garrafa bonita, um rótulo grande. Acho que isso também faz diferença para a venda, né? Mais simples,
mas com a sua complexidade, tá? Enquanto, de novo, enquanto o Obranda tem uma fruta mais doce, esse aqui tem uma fruta mais madura, um pouco mais ácida. E, gente, isto era o que eu tinha para passar para vocês hoje desses vinhos de Bordeaux. Eu já vou passar essa apresentação para vocês também. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, uh, alguma contribuição também, né, vocês podem falar. E, de novo, o que que eu acho? A gente optou por trazer vinhos da França de custo-benefício, vinhos da França que sejam fáceis de vender, fáceis de trabalhar e que a gente entende que estão dando um resultado interessante porque venderam, né? Alguns venderam tudo já, alguns estão no caminho para serem vendidos. Isso é um bom argumento. Vão vir mais vinhos também. A gente vai fazer mais treinamentos dos outros vinhos da França. Mas era isso, né? Era isso que eu tinha para passar. Espero que vocês tenham aproveitado. Se alguém tiver alguma pergunta, na verdade, antes de vocês fazerem alguma pergunta, tá? Eu estava até trocando uma ideia com o Celso, com o pessoal. Também nas semanas que eu não estou viajando, nas quintas-feiras, eu vou fazer treinamentos para clientes, tá? Abertos para clientes. Sejam eles clientes que compram, sejam eles clientes que não compram e se interessam e querem comprar. Então, o primeiro treinamento vai ser na quinta-feira, das 3 às 4h30. Eu vou ficar ali aberto. A gente vai mandar o convite para vocês, o link do Zoom também. E eu vou falar de pedra cancela. Tá? Nesses treinamentos, eu vou buscar falar de linhas que sejam mais importantes comercialmente para nós. Tá? Obviamente que um dia essas linhas vão acabar, eu vou acabar falando das outras coisas também. Mas eu vou falar de linhas que sejam comercialmente relevantes para nós e que às vezes precisam de uma explicação maior. Pedra Cancela, Regateiro, Veramonte, Tapiz, Finca Lanita, Magnólia, Borgo dei Trulli, França, Legrand Noir, acho que é uma linha que vai ser muito relevante para nós com o passar dos anos. Tá? Essa linha tem um potencial de venda incrível. Então, nas terças a gente vai ter esse treinamento, nas quintas à tarde a gente vai ter esse outro treinamento. Ah, na quinta à tarde não deu, o horário não foi legal, a gente muda o horário. Mas vamos começar na quinta à tarde, das 3 às 4h30, e daqui a pouco, se não der, se não tiver adesão, a gente vai. A gente vai mandar, o pessoal do marketing vai mandar em seguida o convite para vocês, porque é legal falar com o cliente, é legal a gente estar presente. Eles têm dúvidas às vezes que vocês não têm. Se vocês quiserem estar junto com essas dúvidas também, né, vocês podem estar junto também. E é isso, tá? O Thiago quer fazer uma pergunta? Pergunte, Thiago. Agora sim. Me ouve? Sim, Olá, bom dia. Vamos lá então. bom dia. Sobre o treinamento, uma sugestão. Tá? Eu já vi em algumas situações isso acontecer. A forma com que você vai anunciar pode talvez inibir alguns clientes de entrar ou não. Se você anunciar o terroir e região sem o produto, como sugestão, tá? Treinamento, por exemplo, região do Dão, né? Falando de Pedra Cancela. Portugal, região do Dão, especificamente. E depois no treinamento, obviamente, você vai aprofundar Pedra Cancela, né? Porque às vezes a gente pega o cliente que não trabalha com o produto e ele acha que só se Tá, vai se falar da marca e não do terroir. Tu tá, faz entendeu? sentido. E Entendi. aí, quando a gente explora o terroir e a gente fala genericamente, obviamente que a gente vai bater nas nossas marcas, mas a gente vai estar mostrando para o cliente, né, o terroir, né, desenvolvendo o cliente para vender a nossa marca. Eu Sim, daqui sei a, que é daqui a isso que tu pouco vai o cara que fazer. não Eu tá só tão estou dizendo que interessado. Sim, ele não, mas eu entendi. instruir, Daqui a pouco o cara que não tá tão interessado também, entendeu? cara, vou entrar para saber um pouco mais do Dão e lá dentro a Isso, gente dá uma isso, empurrada no. Obviamente, né? Vai ser isso. totalmente empurrado de Tá, Pedra Cancela, mas obviamente. falado muito do Dão faz sentido. Faz sentido. Eu acho que faz Perfeito. sentido. Era só essa sugestão. Faz sentido.
além desse treinamento, também já tô falando, outra coisa que eu falei com o Celso, ele deve ter falado com alguns de vocês, cara, se precisar dar um treinamento, obviamente quando eu tô viajando a gente vai nos clientes, né, faz a agenda bem certinha, vai fazer, eu vou para São Paulo semana que vem, eu vou lá com o André em Balneário na última semana do mês. Marquem também treinamentos, me liguem, gente, olha, preciso marcar um treinamento com o cliente, porque eu fiz lá com a a Marcela lá de Recife, qual é o nome do negócio que eu me esqueci do cliente? Pera. Tá, mas não vou lembrar. Agora me deu um pequeno Alzheimerzinho. Marquem treinamentos com os clientes também, durante a semana, principalmente nas semanas que eu não estou aqui, tá? Então, ó, essa semana, né, tem esses treinamentos, na outra semana eu viajo, na outra semana eu não estou viajando. Então, eu posso fazer treinamentos para os clientes de vocês. Obviamente, clientes, né, que de repente que vão aproveitar, que valem a pena, porque isso faz diferença, né? Os clientes podem estar lá com o vinho degustando, eu posso estar aqui, então se a gente marcar com antecedência também, isso dá certo. Ah, como é que eu marco? Cara, falem comigo. Eu olho na minha agenda, dá para marcar? Dá para marcar. Mesmo sendo online, é muito proveitoso. O cliente vai aproveitar, é interessante para ele, ajuda no sellout, que é o que importa, né? Então, lá para o cliente ali de Recife, a gente deu treinamento basicamente com, né? Os garçons estavam lá com os vinhos, o maître, o sommelier, e eu estava aqui com o vinho também, a gente ia falando, eles iam falando lá, a gente ia degustando e funciona, né? Eles tiveram uma venda bem... Pedra Cancela foi o primeiro que a gente fez. Cara, a venda de Pedra Cancela deles aumentou consideravelmente. E eu estou à disposição, né? Um ativo ali para vocês usarem que não custa nada a mais para a empresa e eu faço com prazer. Eu vou mandar esse material aqui para vocês agora, essa apresentação. Eu estou fazendo essa apresentação de todos os itens do portfólio, né? Como eu fiz na semana passada que eu enviei do Regateiro. Eu vou enviar para vocês essa semana do Neyen, tá? Porque o Neyen vai ser um outro vinho que vai ter alterações na linha. O Neyen se mantém, os vinhos da Primus vão passar eles até são vinhos que estão no Porto já esperando liberação. São vinhos que vão passar por uma reformulação muito interessante. Olha, eu particularmente acho que essa linha vai vender muito mais do jeito que ela está vindo agora do que do jeito que ela era. Todos os vinhos vão ser vendidos sob o nome de Neyen. Então, não é mais Primus, teses de Primus, né? Por isso que eles saíram do portfólio. Todos esses vinhos vão voltar com embalagens muito mais bonitas, tá? Os vinhos já eram muito bons, já eram vinhos ótimos, e eles vão voltar com uma roupagem muito mais interessante, que eu acho que vai favorecer num nível muito grande a venda deles. Então, é outro material que eu vou estar enviando para vocês essa semana. E era isso, gente. Acho que usem, né? Me perguntem. Se vocês têm dúvida, vocês têm aí, já tem pessoal que me liga, que me chama, né? Não deixem de me ligar e de me chamar se vocês têm alguma dúvida que vá fazer a diferença para o trabalho de vocês e para o trabalho da TDP. Então era isso. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, bom trabalho para todos, né? 1 horinha, a gente mata um treinamento, vocês estão liberados aí para pro dia de vocês depois, e acho que isso que é interessante também. Então, bom trabalho a todos, gente. Boas vendas. Como eu falei ali no começo, né? Estou aqui em Bento Gonçalves, aqui o tempo já virou, tem previsão, não de friozão, mas tem previsão de frio. A gente sabe que quando baixa dos 30 para os 18 já vem de vinho, né? E essa previsão vai chegar ali, esse tempo eu estava olhando a previsão, vai chegar em São Paulo, o final de semana em São Paulo vai ser mais ameno, o final de semana até no Rio vai ser mais ameno, então vamos também aproveitar que vinho tinto a gente tá bem abastecido para fazer essas vendas. Então, uma boa semana, gente, boas vendas aí, um bom mês de abril para nós e até as próximas. Obrigado, Tchau, tchau. Vicente. Bom dia, parabéns. Tudo bom. Pessoal, boas vendas. Sucesso a todos. Tchau, obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, Obrigado. boa semana a todos.